Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Parece que terminou o mistério relacionado ao vazamento de óleo na costa brasileira. Eu não vou nem falar na costa do Nordeste, porque já está com risco desse vazamento chegar até o Rio de Janeiro, tá certo? Então, vazamento que foi, pelo que as imagens de satélite mostraram, acontecer a 700 quilômetros da costa brasileira, já danificou ali muito a costa do Nordeste e agora tem o risco de chegar até o Sudeste e ao Rio de Janeiro, tá certo? Fico um pouco preocupado, né? Porque sempre fim de ano passo uns dias no Rio de Janeiro e aproveito para surfar e não quero ter problema nos meus poucos dias de surf com óleo no Rio de Janeiro, né? Então fiquei um pouquinho preocupado, um pouco grilado com essa história. Mas pessoal, a grande narrativa que está sendo falada ali é o seguinte: uma imagem de satélite mostrou que esse vazamento aconteceu no final do mês de julho e ele foi chegando até a costa brasileira. Então, olhando do satélite, eles conseguiram ver uma linha de onde saiu e a partir de onde chegou, voltando até onde saiu, encontraram um navio grego chamado Bubalina. Um navio grego que já fez trabalho para a Petrobras, já foi apreendido nos Estados Unidos por ter tido problema na divisão de óleo e água e tal. Um navio que já tem os seus probleminhas ali. Então, a notícia que a gente está vendo é o seguinte: ao contrário do que todo mundo tinha falado, o navio é grego, não tem nada a ver com a Venezuela, não é um ataque venezuelano, não tem nada a ver com isso e tal. Então essa é a história que a mídia está contando. Só que tem a ver com a Venezuela, sim, porque esse petróleo, esse óleo cru que eles estavam transportando, esse navio grego, e liberou ali, ou despejou, ou vazou perto da costa brasileira, 700 quilômetros da costa brasileira, esse óleo cru é venezuelano, sim, tá? Esse óleo veio da Venezuela, eles pegaram o óleo na Venezuela e o óleo saiu aqui no Brasil. A Polícia Federal ainda não sabe se o vazamento foi doloso ou culposo. Isso aí a gente tem que deixar claro. Eles já têm praticamente certeza que foi desse navio grego que veio esse vazamento, mas ainda obviamente não sabem se foi de propósito ou foi um acidente. A grande questão é que a empresa, nem o navio gregos, eles não avisaram o governo brasileiro sobre o vazamento, deixaram quieto, né? Então a gente ainda não sabe se foi de propósito ou se foi uma coisa fortuita, ou se foi um acidente ali de percurso. Agora, fato é que o petróleo, assim como havia sido comunicado na semana anterior, é sim da Venezuela. Foi retirado da Venezuela e foi despejado ali perto da costa brasileira. Não sabemos ainda se foi despejado de propósito ou por algum acidente ou erro de operação e tal. Mas não podemos deixar essa narrativa colar. Esse negócio não tem nada a ver com a Venezuela. Tem a ver com a Venezuela. O petróleo é venezuelano. Então a Polícia Federal ainda está investigando se esse vazamento foi doloso, ou seja, proposital, ou culposo, ou seja, foi fruto de negligência, imprudência ou imperícia ou outra coisa semelhante. Ainda está sendo investigado, então a gente não pode excluir a Venezuela dessa história. E essa situação, pessoal, é muito boa para a gente começar a pensar em atentados contra o Brasil, tá? O Brasil, na situação que ele está hoje, já tentaram derrubar Bolsonaro de todas as maneiras, Bolsonaro cortando o patrocínio público às grandes mídias, Bolsonaro entrando em conflito com o grande sistema esquerdista internacional, acabando com o grande financiamento do Foro de São Paulo. O Brasil, você sabe que o Brasil era a galinha dos ovos de ouro dessa expansão internacional do socialismo, porque o Brasil estava financiando metrô em Caracas, estava financiando Porto de Mariel em Cuba, estava financiando obras em países africanos ali alinhados com a visão de mundo esquerdista. Então o Brasil estava financiando o socialismo internacionalmente. O Brasil estava sendo assim o grande patrocinador da expansão do perigo vermelho ao redor do mundo. Então isso gera uma perspectiva internacional de ataque ao Brasil, né? Não é só os esquerdistas do Brasil que estão chateados com o governo brasileiro, não são só os membros do crime organizado que estão em pânico porque acabou o diálogo cabuloso, não são só os
dissidentes ali do PSL que estão revoltados com o governo Bolsonaro, não. O governo Bolsonaro, o governo brasileiro se tornou um elemento de oposição a um grande plano internacional capitaneado pelo Foro de São Paulo e um grande plano internacional globalista também, um plano internacional que tem uma agenda, como uma agenda que é propagada muito em função das medidas que a ONU toma, implementando nas nações mundo afora o quê? O garantismo penal, a audiência de custódia, todo esse ativismo judicial aí que a gente vê com o processo penal democrático, com as prerrogativas de classe dos advogados ali, dos criminosos. Então, todo um sistema jurídico, um sistema cultural também que defende a visão de mundo LGBT, que defende a legalização do aborto, que defende a legalização das drogas. Então, o Brasil se tornou um ponto de oposição a essa grande agenda internacional que é capitaneada por fundações bilionárias, como a Fundação Ford, Rockefeller, Open Society, Bill e Melinda Gates, Carnegie, por aí vai, fundações bilionárias, fora também as organizações internacionais como a ONU, que pregam essa mesma agendinha de defesa da legalização das drogas, do aborto e por aí vai, um carinhozinho com o criminoso, né? Lembrando o que eu falei para vocês, que o Karl Marx, eu sempre lembro isso, Karl Marx, no último parágrafo do Manifesto do Partido Comunista, ele diz o seguinte: os comunistas não têm a vontade de esconder as suas reais intenções. Intenções estas que só podem ser atingidas por meio da derrubada violenta de toda a ordem social vigente. Então, se eles querem derrubar violentamente toda a ordem social vigente, eles contam, claro, com aqueles que propagam a violência, o crime organizado e tal. Eles veem um aumento do crime como algo positivo. Então é por isso que tem toda essa agenda. O Brasil se tornou um ponto fora dessa agenda. Por isso, está sofrendo ataques da mídia nacional, da mídia internacional, essa questão do Macron falando de incêndios na Amazônia. Nós vimos que alguns incêndios estavam sendo feitos de forma criminosa. Agora então essa questão ambiental começou a ser uma grande bandeira para criticar o Brasil internacionalmente. Aí aparece esse vazamento de óleo, que a gente já descobriu que muito provavelmente é de um navio grego, mas o óleo é venezuelano. Então a gente tem que ficar muito atento com relação a isso, porque o Brasil ele pode ainda ser alvo de alguns tipos de ataques ambientais, tá? É algo que a gente precisa prestar atenção e falar muito, tá? Precisa ficar muito atento com relação a isso, porque existe um grande conglomerado do sistema internacional que está vendo o Brasil como uma pedra no sapato, está vendo o Brasil como um obstáculo. Então a gente tem que perceber aí que essa situação desse derramamento de óleo pode ter sido um caso de um acidente, um caso culposo e não doloso, mas a gente tem que ficar muito atentos, porque existe um movimento internacional para pichar o Brasil, para tentar minar o gás do governo ali, porque é um governo que não está alinhado com essa agenda internacional da grande mídia, da ONU, das fundações internacionais que patrocinam essa visão de mundo globalista, mundo afora. Agora, pessoal, só a título de curiosidade para vocês, tá? Deixa eu falar um negócio para vocês. Existem várias maneiras de você sabotar um governo. Você pode fazer um ataque ambiental desse tipo, você pode fazer um ataque meteorológico, existem maneiras de você provocar ou inundações ou provocar secas. Isso é muito fácil de fazer com a tecnologia que tem hoje. Para você ter ideia, hoje em dia, sempre que acontece a comemoração anual da Revolução Socialista em Pequim, na China, eles soltam elementos químicos na atmosfera para impedir que neve em Pequim. Todas as outras cidades ficam nevando e em Pequim não neva, para que eles possam celebrar essas comemorações na rua, que acontece na época do inverno chinês. Então, pessoal, existe a guerra assimétrica que a gente está vendo, que não é uma guerra que o seu inimigo está ali no lugar onde você identifica. Existe então essa guerra meteorológica, existe uma guerra que é ambiental, existe até uma guerra que é entomológica, tá? Então o Brasil, a gente tem que ficar muito atento, que o Brasil pode começar a ver coisas muito estranhas acontecendo no clima, muitas coisas estranhas acontecendo em termos de meio ambiente e também nisso que eu falei para você. Não sei se você já ouviu falar nisso, mas se você nunca ouviu falar e não acreditar no que eu estou falando, pesquisa na internet depois. Guerra entomológica. Entomo significa inseto em grego. Guerra entomológica é a guerra que são usados insetos para
instrumento de guerra. Os Estados Unidos já fez uso disso. O nome da operação se chamava Operação Big Buzz, B-U-Z-Z, e eles usavam insetos para poder contaminar com doenças os seus inimigos. Aí você pensa, Daniel, mas você não está indo longe demais, não? Pessoal, você sabe qual é o ser vivo que mais mata pessoas no mundo todo? É o mosquito Aedes aegypti. E no Brasil, nós temos esse problema. E esse problema acontece exatamente quando? Acontece no verão. A gente está se aproximando no verão, onde tem aquelas pancadas de chuva, depois fica a água parada, depois o mosquito se reproduz ali no ambiente favorável com calor. E aí, então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês? No Brasil, a gente já tem o Aedes aegypti com o retorno da febre amarela, que é uma coisa horrorosa, a dengue aí como um grande perigo. Depois surgiu o quê? Surgiu a chikungunya e o Zika vírus, tá? Que teve uma expansão ainda misteriosa no Brasil. O Dr. Drauzio Varella falou numa entrevista que o Zika vírus ele se espalhou no Brasil em 1 ano, aquilo que a dengue demorou décadas para conseguir se espalhar. Então, essa história está muito mal contada. Eu dou um alerta para vocês, então. O Brasil está fora da agenda internacional, está sendo visto como um obstáculo à implementação dessa agenda. Então precisamos ficar muito atentos, porque o Brasil pode ser ainda alvo de outros tipos de ataques assimétricos e de guerras não tradicionais, como essa questão que eu estou falando para vocês, de ataques com relação ao meio ambiente, ataques com relação ao clima, ataques até com relação à questão dos insetos. Vamos ficar muito atentos, porque é uma guerra muito sutil, e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as matérias que falam sobre esses casos aqui para você que não acredita. Eu vou até deixar um documentário, um trechinho de documentário da Discovery Channel, ou na verdade do History Channel, que fala sobre essa guerra que usa insetos, tá? Para você ver que ela existe, e eu estou citando só como exemplo para você ver que artifícios muito estranhos e covardes ainda podem ser usados contra o Brasil para tentar frear esse avanço conservador aqui no nosso país. Vamos continuar orando pelo Brasil e atentos às manipulações da grande mídia, uma vez que nessa próxima semana a gente sabe que eles vão tentar derrubar a prisão em segunda instância. A gente tem que manifestar de forma clara e evidente toda a nossa oposição a essa ideia espúria, tá bom? Se inscreva no canal, verifique se a sua inscrição está ativa, examine todas as coisas e retém que é bom. Forte abraço para vocês, fiquem com Deus. Sempre lembrando que conhecimento é poder. O povo se perde por falta de conhecimento, como nos ensina a Bíblia. Nós queremos aqui frear a agenda esquerdista que quer dividir para enfraquecer, enfraquecer para dominar. Nosso objetivo é unir para fortalecer e fortalecer para conquistar, porque mais é aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Nós somos a Resistência. Forte abraço. Examine todas as coisas, retém que é bom, clica no like, clica no sininho das notificações e seja membro. Você vai ter acesso a um curso exclusivo aqui que eu estou dando sobre Desconstruindo o Manifesto do Partido Comunista. Um abraço, galera. Me ajudem a espalhar esse vídeo, essa mensagem. Valeu!